Não sei se essa recepção seria a mesma se o jogo fosse no Maracanã, mas fato é que ele foi inteligente, ele sabe que ele errou vestindo a camiseta de um outro gigante do futebol brasileiro. Tomara que ele tenha chance de entrar e até fazer um gol para amenizar um pouquinho essa situação, porque o Gabigol teve esse momento legal aí com a torcida, mas a gente vê que tem outra movimentação contrária também. Esse vai ser o melhor pedido de desculpa dele. Mas ganhar de 1-0, eu tô contigo nessa. Ganhar de 1-0 hoje jogando mal, então, é vai corneta. voltar a pressão no Tite. Muita gente vai cornetar. Tá só adormecido. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Flamengo, que joga logo mais contra o Amazonas. Provável escalação, as últimas informações para essa partida. Créditos do vídeo ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Teve dificuldades no primeiro jogo contra o Amazonas, venceu por 1-0, gol do Pedro, e agora tem a questão da recepção para o Gabigol. Será que a torcida vai apoiar, vaiar? Será que teremos faixas contra ou a favor do atacante? Abraço de reconciliação depois de viver dias difíceis. Esse foi o primeiro gesto de Gabriel Barbosa ao desembarcar com a delegação do Flamengo em Manaus. Pedir desculpas, saber que eu errei. Eu nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar o Flamengo, a torcida do Flamengo. Durante o pedido de desculpas ao torcedor feito no último domingo, após vestir a camisa do Corinthians, Gabigol prometeu dar início a uma nova fase no Flamengo. Como punição, o número 10 na camisa mudou, mas o atacante parece já ter adotado 99. Foi eu que pedi, foi eu que escolhi. Eu acho que a 99 tem vários símbolos que eles vão, com o tempo, entender e que eu entendi muito rápido. Logo mais, contra o Amazonas, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, Gabriel inicia a nova fase, assim como terminou a anterior, no banco de reservas. A camisa que consagrou Zico certamente não caiu tão bem em Gabi. O período vestindo a 10 coincidiu com a queda de rendimento. O desafio do 99 agora é reencontrar a versão que há 5 anos o tornou ídolo do clube. Mas para isso o atacante vai precisar ter paciência. Dono da posição, mesmo com desconforto na posterior da coxa, Pedro segue escalado no time titular. As baixas de Tite são Léo Pereira, com uma lesão na coxa esquerda, e Pulgar, que recupera a parte física. Por opção, Rossi vai ser poupado. A provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. O Amazonas, comandado por Adilson Batista, tem uma novidade conhecida. O atacante Jô deve ganhar a vaga de Bruno Lopes no comando do ataque. E Sassá, retornando de lesão muscular, é opção no banco de reservas. Eu acredito que é uma obrigação fazer um bom jogo, né? O resultado vai ser consequência de uma boa partida que a gente fizer, colocar em prática tudo aquilo que o Adilson tem passado para nós. E eu acredito que isso vai ser fundamental para um jogo da extrema importância que é. Como venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, o Flamengo só precisa de um empate em Manaus para confirmar a vaga nas oitavas de final. Gabigol, qual será a recepção hoje diante do torcedor? Porque ele não vai começar jogando, o Pedro é o titular, mas a gente viu que no hotel muitos jogadores estavam lá, nem se aproximaram da torcida. Ele sim, ele fez questão, recebeu carinho, não é aquele afago. Mas será que no jogo, nas arquibancadas, será igual? Acho que vai ser igual, Loirão. Pelo que a gente está vendo na imagem, ele chegando, sendo bem recepcionado pelo torcedor flamenguista. Não sei se essa recepção seria a mesma se o jogo fosse no Maracanã, mas fato é que ele foi inteligente, ele sabe que ele errou vestindo a camiseta de um outro gigante do futebol brasileiro, então ele vai, se aproxima, tenta fazer ali, de certa forma, uma reconciliação com o torcedor flamenguista. Muito bem, agora
tomara que ele tenha chance de entrar e até fazer um gol para amenizar um pouquinho essa situação, porque o Gabigol teve esse momento legal aí com a torcida, mas a gente vê que tem outra movimentação contrária também. Esse vai ser o melhor pedido de desculpa dele, fazer gol e jogar bem. Legal, vem comigo. Hoje tem jogo de volta. Falando naquilo, o técnico daquele jogo tá lá, ó. Aqui, ó. Olha o professor aqui na nossa Olha tela. ele ali. Olha aí, professor Tite. Ah, professor Tite. Olha aí, Flamengo e Amazonas e temos o provável Flamengo. Flamengo de Zagallo, de tanta gente, né? De tanta Com o gente. Tite hoje. De tanta gente no Amazonas, inclusive. Do Zico. Esse jogo aí é quase em casa. Matheus Cunha, Varela. E quando eu vejo essa posição ali na lateral direita, eu me lembro de Leandro. Vixe. Um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. Sensacional. Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Alan, Arrascaeta, De La Cruz. Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro, o Evair dos tempos modernos. A elegância em campo. Temos destaques do Fortaleza. Sassá Lotelli. Olha ele aí. E Do Amazonas. Eu falei de quem? Fortaleza. Por que eu falei Fortaleza? Quer dizer, Porque você tô com acabou de Fortaleza falar na do cabeça. Fortaleza vai, na não é? cabeça ainda. Caso bem sucedido. Desculpe, corrigindo, obrigado, Eugênio. Do Amazonas e não do Fortaleza. Números de Sassá e William Barbio pelo Amazonas na temporada. Sassá, 19 jogos, todos como titular e 7 gols. William Barbio, 21 jogos, 17 como titular e também 7 gols. Os caras estão fazendo gol aí, professor. Então, são jogadores importantes para dar estofo para esse clube tão jovem, né? Mais jovem que os próprios. Mas num jogo que vai ser muito Flamengo, né? O ambiente é rubro-negro, né? A gente teve ontem o caso do Gabigol, que desceu e foi para a galera, bem recebido, pelo menos nesse primeiro momento, né? Vamos destacar que a torcida de hotel não é propriamente aquela que está em estádio esperando o resultado. Principalmente isso. Eu acho que ele vai ganhar, olha, tá no meio do povo. Vai ganhar minutagem, você acha? Eu acho que ele vai ganhar um voto de confiança da torcida rubro-negra. A torcida rubro-negra quer que ele reaja, mas ele vai precisar reagir. Senão vão lembrar que ele vestiu aquela outra camisa lá. Então, depende, né, professor? Se o time tiver a mesma postura que teve no último jogo, na última apresentação, em que se impôs muito, dificilmente ele vai ser tão pedido assim. Agora, é um Flamengo... O Serafim eu não vi na provável escalação, me perdoe, o Serafim está na provável escalação do Amazonas. Não demos, né, a provável escalação do Amazonas. Demos Só os destaques, né? Mas o Serafim é destaque. Mas no o time. Serafim é um destaque importante no jogo no Maracanã. Ele era a válvula de escape pelo lado esquerdo de ataque. Nossa, essa daí, a válvula de escape é boa. Válvula de escape. É nova. Mas é isso Essa mesmo. é nova, né? Mas é isso mesmo. Ele não tem tanto nome, mas o jogo passa por ele. O jogo no todo, Maracanã né? passou o tempo inteiro por ele. Ele era o cara que tentava sair em velocidade o tempo todo. Por isso ele é Serafim, porque será o fim das jogadas nele. Oh, entendeu? meu Deus do céu, professor. Serafim. Em vez que é difícil, professor. Mas Desconcentrei a nada. Mas é um cara que ele fecha ali a segunda linha, como a gente está vendo no canto baixo da tela, só que quando recupera, acelera nele. E aí o Sassá tenta acompanhar pelo meio. Acho que o Amazonas tem algumas armas que vão tentar ali incomodar o Flamengo, principalmente nessa velocidade. Você diria que ele será meio e será fim. Pronto. Para que Eu passo a palavra aos amigos. Para que o Amazonas endureça Eu esse passo jogo. a palavra aos amigos. Mas, assim, o Flamengo desse jogo no Maracanã, a postura dos jogadores já é um pouco diferente em relação a esse jogo. Então, a tendência é de um Flamengo mais agudo, um Flamengo mais intenso. A volta do Cebolinha fala muito do crescimento desse Flamengo. Então, vamos ver como é que vai ser o jogo. Não é um jogo fácil. Flamengo que vinha, depois de um momento turbulento, ele vinha de 2 vitórias com bom desempenho, com bom futebol, contra o Corinthians pelo Brasileirão e contra o Bolívar, né? Isso. Pela Libertadores, estava tudo tranquilo até o Gabigol aparecer com a camisa do Corinthians. Mas hoje é outra coisa, professor. Hoje é Copa do Brasil, o Flamengo já ganhou o primeiro jogo e vai jogar fora de casa, mas mais ou menos em casa, né? Porque a gente sabe que torcida do Flamengo tem em todo lugar. Agora você está acreditando no que eu falei lá atrás? No fator casa fora de Quando casa? eu falei lá atrás que o Flamengo ia jogar em casa em Eu Manaus, não acreditei? você ficou questionando. Como assim? É um exagero. Não, o Flamengo tem torcida em todo lugar.
Mas eu falei pro senhor, o senhor não acreditou, que o Gabigol ia ser bem recebido, porque é outro tipo de torcida lá. Entendeu? Os caras quase não veem o Flamengo de perto. Quando vem, é só abraços e beijos. Mas se o Gabigol entrar e jogar mal, vai ser cornetado também. Então, porque tem a diferença da torcida de hotel, de recepção de saída de ônibus, e do pessoal que está lá no calor do jogo, tem os acontecimentos da partida. Né? Ali o Gabigol, uma hora o Gabigol vai ter que voltar a responder em campo. Não adianta esse negócio de rede social, pedido desculpa, de pessoal nesse Abraçar corredor. a galera ali eu acho até que ele foi bem corajoso aí, viu? Uns pedala ali. Porque depois de tudo que aconteceu, mas contou com essa coisa de uma torcida mais carente de contato com seus ídolos. Agora, na hora que a bola começar a rolar, acabou o capital dele, né? Agora ele vai ter que construir de novo. Ele tem um desconto porque ele ficou muito tempo sem treinar e jogar. Esse é o desconto dele. Porque a temporada passada já não foi boa, mas não foi boa coletivamente para o Flamengo. Ele se reapresenta antes, ele parece mais magro, mas parece assim dentro da condição ideal para um atleta de alta performance, como exige um atleta de futebol. Mas aí ele tem a questão do doping, a suspensão, que ainda vai ser julgado. E agora ele está retomando a melhor condição física. E aí só depende dele. E a gente sabe que Copa do Brasil, né, o mata-mata ali, o torneio eliminatório, é diferente. Mas a gente pode lembrar também, aliás, é bom lembrar, o Amazonas não faz boa campanha na Série B. Venceu só um jogo, mas venceu o Santos. De repente os caras podem se espalhar. Ganhamos do Santos porque não podemos ganhar do Flamengo. Mas o Flamengo é muito mais time, né? E mesmo a atuação no Maracanã, para dentro da condição do Amazonas, não foi uma atuação decepcionante. Não. Foi um time bem postado, um time que segurou o Flamengo. Eu acho que hoje é menos resultado, Abel, da Copa do Brasil, da classificação, e mais dessa cobrança de sempre do Flamengo, de nível de jogo. Mesmo os últimos 2 resultados contra Corinthians e Bolívar, o sossego passa muito pelo nível de jogo que melhorou. Time mais intenso, um time mais... Se o Flamengo ganhar de 1-0, eu tô contigo nessa. Ganhar de 1-0 hoje jogando mal, então, é vai corneta. voltar a pressão no Tite. Muita gente vai cornetar. Tá só adormecido. Mas eu tô lendo os pensamentos de Eugênio Leal. Tá subindo aqui, ó. Tá subindo fumaça e o Eugênio tá... Esses caras estão falando um monte de coisa do Amazonas. Vai ser 5-0 pro Flamengo. Pode falar, Eugênio. Isso é bem Eugênio Leal. Só ficar aguardando. Fala aí, Eugênio. Isso é bem, não é a cara do Eugênio. Do Eugênio ele olha e fala cara assim, do Eugênio, eu tô isso. aonde? Né? É o pior que a sua capacidade de interpretação do que você viu aqui está equivocada. Eu ia dizer justamente o contrário, que é um jogo perigoso para o Flamengo. Como assim? Que o Flamengo tem que, usando uma expressão aí, né, matar o mal pela raiz. Se o Flamengo não resolver o jogo logo, ele corre risco, porque a vantagem é muito pequena. É só 1-0 só. Era para ter feito muito mais gol no Maracanã, a verdade é essa. Mas como... Foi uma atuação ruim do Flamengo no Maracanã. E jogando fora de casa, a gente sabe que o Flamengo tem tido problemas de segundo tempo, cai de produção e tal, no calor de Manaus. De repente vai reclamar do gramado, que pode não ser igual ao gramado do Maracanã. Não tem mais direito dessas coisas. Acabou a cota já de horário, de gramado. Eu a acho Nath não aguenta mais isso. O Flamengo deve, é claro que ele é muito favorito para o jogo, indiscutível isso, tem muito mais time que o Amazonas, mas para não passar susto, não passar problema, resolve logo. Como foi com o Bolívar. Isso que eu ia Exatamente. falar. O Bolívar, quanto tempo? 1 minuto? Já estava 1-0? Menos de 1 minuto, 55 segundos. Então. E se resolver logo e puxar aquele freio de mão chato que o rubro-negro não gosta? Mas aí se você faz 2 gols de início, acabou. O Amazonas não vai ter fôlego para tentar buscar qualquer resultado. Mas tem que resolver logo, como fez com o Bolívar. Ali foi muito bem, deu aquela respirada e tal. Mas ainda assim foi um jogo de lá e cá. Porque o Bolívar saía muito para o jogo. Sim. E também teve chance de fazer gol. E, ao mesmo tempo, dava espaço para o Flamengo. Então, ficou um jogo sem muito controle. O Flamengo construiu uma goleada, porque, tecnicamente, tinha jogadores melhores que souberam aproveitar os espaços que o Bolívar proporcionou. E a gente não viu o Amazonas ter essa postura tão agressiva ofensivamente no Maracanã. Foi um time, como já colocado aqui, mas, vamos botar na correria aqui o Serafim ou o Sassá, mas de resto ninguém passa do meio de campo. Então, se o Flamengo não resolve isso, daqui a pouco um contra-ataque no segundo tempo, repito, a vantagem é pequena. Precisa entrar com o foco, com a concentração, com a seriedade
de um jogo contra um time grande. É isso que eu estou colocando, sabe? Matar o mal pela raiz, não deixar o Amazonas ganhar confiança no jogo. Eu acho que esse é o ponto. Aí, se fizer isso, faz 2 gols logo com 15 minutos, 20 minutos. Aí pode se construir essa goleada que você falou. E fora de casa, Pedro. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez um abraço para você, abraço também aí para o Donan, para o Marra, todo mundo sempre ligado com a gente neste Sport Center. Uma vantagem, o Flamengo tem 1-0, construiu aqui no Rio de Janeiro sobre o Amazonas, uma pequena vantagem, né? Então um empate avança para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas tem esse Gabigol Gate ainda aí, esse caso do Gabigol, vestiu a camisa do Corinthians, pediu desculpas, negou no primeiro momento, depois admitiu, enfim. Ontem a gente acompanhou o embarque do Flamengo aqui no Rio de Janeiro para Manaus, passou com um visual novo, um óculos um tanto quanto de popstar, passadas firmes, um cavanhaque, o cabelo platinado, muito torcedor do Flamengo brincando com ele, falando que parece um visual de Mateuzinho, também de John Kennedy do Fluminense, então o pessoal nas redes sociais brincando bastante com o Gabigol. Mas ficava a expectativa da recepção da torcida lá em Manaus. Num primeiro momento, na chegada da delegação ao hotel, foi boa para o Gabigol. Ele desceu do ônibus, foi abraçado pela torcida, mas no estádio tem uma parte de uma organizada, a Urubuzada especialmente, prometendo levar faixas, protestar contra o Gabigol, porque ainda não digeriram muito bem não essa história dele vestir camisa do Corinthians e depois pedir desculpas, não ficou por isso mesmo. Então, o Flamengo nessa expectativa não vai ter o Pulgar e o Bruno Henrique, mas na defesa vai ter o Léo Ortiz, porque o Léo Pereira está fora, também lesionado, mas vai ter Léo Ortiz ao lado do Fabrício Bruno, a velha zaga do Red Bull Bragantino na defesa do Flamengo desta vez. Matheus Cunha no gol, no lugar do Rossi. Matheus Cunha é o goleiro na Copa do Brasil. Então o Flamengo quer cumprir o seu papel, se classificar diante do Amazonas. É uma tarefa difícil, sempre tem um clube bem aguerrido, um time bem aguerrido do Amazonas, dirigido pelo Adilson Batista, mas o Flamengo quer cumprir o seu papel para não ter nenhum tipo de tumulto e enterrar de vez, colocar uma pedra nessa questão do Gabigol e esperar, quem sabe, pela repercussão depois só no primeiro jogo no Maracanã, que vai ser na próxima semana contra o Milionários pela Libertadores. Bruno. Aí a gente tem o Gabigate, como disse o Pedro Henrique Torre, né? Olha só, o Gabigol pelo Flamengo no Norte e Nordeste. Nossa, como ele se sente em casa lá, né? 12 jogos, 10 gols. A gente lembrava ontem do que ele fez em Aracaju, né? Até para lembrar como a torcida o recebeu bem. E ontem o Donan e o Mário Marra falaram aqui, ó, nesse jogo é o ambiente ideal para ele, porque certamente, né, Donan, ele vai ser recebido assim de maneira eufórica pela torcida local e como de fato foi. Vocês imaginavam que aconteceria e aconteceu, Donan. É importante a gente frisar algo, apesar do erro dele, óbvio que ele perdeu pontos na escala, né, ali do torcedor rubro-negro, o Gabigol continua sendo um ídolo eterno da instituição. Ele foi muito importante numa era vitoriosa, ele contribuiu bastante para isso, mas a imagem está um pouco arranhada. E a gente falava, pelo fato do jogo não ser no Rio de Janeiro, a recepção da torcida é diferente, né? Você tem uma torcida mais carente, é um evento raro, você não tem a chance de ver, né, semanalmente o seu ídolo ali jogando. Então, foi justamente o que a gente projetava ontem acontecendo na chegada dele, né, para atuar lá contra o Amazonas. Eu acho que vai ser diferente no Maracanã. Eu não imagino, por exemplo, a torcida do Flamengo xingando o Gabigol. Tem certeza? Eu acho que não. Você diz no Maracanã? Ou... Mesmo no Maracanã, acho que não. Acho que pode existir grito de cobrança. Mas xingaram um cara como o Gabigol, apesar do equívoco dele, eu acho que até o próprio torcedor do Flamengo ele vai ter um pouco de... Donan, eu entendo o que você está falando. Eu acho que daqui a algum tempo, a gente vai contar a história do Flamengo, a gente vai falar, revisitar grandes ídolos. Não tem como falar que o Gabigol não era um grande ídolo. Estou falando daqui a 30 anos, vai? Uhum. Mas entendo também que a recuperação dessa imagem arranhada que você disse, hoje ela é mais difícil do que ela já foi. Concordo muito. Há 2 anos, o Gabigol recuperaria em 2 rodadas. Sim. Ah, sim. Com hoje 2 gols, pronto. Isso. Hoje está machucado, né? Então, hoje em dia, ele já entra menos. Sim. Ele já faz menos gols. Por mais que eu entenda que ele vai, pela entrevista, pelo jeito dele, acho até que pela vaidade, que é um aspecto aí que já sai do campo,
ele vai fazer de tudo para recuperar. Sim. Porque ele quer sair, se ele sair, ele quer sair pela porta da frente. E ele quer sair como ídolo. Mas hoje ele joga bem menos do que ele jogava antes. E eu não estou falando de qualidade técnica, não. Estou falando de número de jogos. Espaço mesmo, né? De minutos, Ele perdeu esse espaço. Então, assim, ele vai ter que recuperar rápido. Porque senão corre o risco dele, sim. Porque pode existir uma diferença entre o que é um jogador histórico e o que é um ídolo, né? Em São Paulo, por exemplo, o Guerreiro é um jogador histórico do Corinthians. Mas talvez ele não seja um ídolo como outro... Eu acho que o Gabigol ainda é as duas coisas no Flamengo. Não, eu também acho. E eu acho que principalmente nesse espaço que o Marra traz pra gente aqui, daqui a 10, 20 anos, o Gabigol pisar no Maracanã, ele vai ser ovacionado, ele vai ser um ídolo. Mas no momento você tem uma situação mais arranhada, o torcedor está machucado, ele errou, ele magoou quem sempre estendeu a mão e quem sempre o apoiou de maneira incondicional. Agora, ele tem uma gestão muito escola Neymar, né, em alguns momentos, que é muito, além do campo, além do atleta, muito popstar, né? E mais uma vez a estratégia dele, que isso é estratégia, gente. Claro. Ele vai negar. A mudança de visual. Sim. O que a gente está falando aqui, destacando? A mudança de visual do Gabigol nas redes sociais. Desceu do ônibus e foi abraçar isso tudo a torcida. estratégia, isso já foi utilizado, né, em outras oportunidades, não só pelo Neymar, o próprio Ronaldo Fenômeno, né, lá na Copa do Mundo de 2002, né, se falava muito disso. Sim. Né, então, acho que mais uma vez o staff dele ali também tentando de uma maneira estratégica desviar um pouco o foco. Faz parte, não estou falando que está errado, não. Mas eu acho que é tudo um pouco pensado também para tentar fazer com que a vida siga, né? Ô Pedro, a discussão que ficou ontem, assim, né, depois das imagens, né, dele sendo recebido com esse abraço por parte da torcida em Manaus, é como seria isso ou como será isso no Rio. Algumas pessoas entendendo que no Rio vai ser diferente, como a gente estava falando aqui, outras entendendo que vai bastar um gol para ele reconquistar o rubro-negro. Eu perguntei para uma autoridade nesse assunto. Ninguém melhor para responder. O Chapolin. E aí? Porque não existe um símbolo maior do que o Chapolin. E qual foi a resposta? Ele falou que o Gabigol é eterno ídolo. Aí. Que jamais, que nada vai arranhar. Mas vai ouvir. No Maracanã, acho que ele vai ouvir. Eu também acho. Não sei se xingamento, mas aqueles gritos de cobrança, eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter uma outra recepção no Maracanã. Não sei que o Pedro Henrique Dorri... E o Chapolin só reclamou que nunca ganhou uma camisa do Gabigol. Então ele é o autor da frase icônica, hoje tem gol no Gabigol, e nunca ganhou uma camisa. Nesse caso, a responsabilidade, para não dizer falha, é sua, Pedro Henrique. Chapolin tem um coração muito bom, né? O Chapolin é uma pessoa muito do bem, então ele não leva mágoa nenhuma. Você vê que não ganhou nenhuma camisa e tá tudo bom para ele, tá tudo tranquilo. Uma pessoa sempre cumprimenta ali quando a gente passa pela mureta do Maracanã. Um grande abraço aí pro Chapolin da torcida. Mas em relação ao Gabigol, acho que já teve uma amostra da torcida do Rio de Janeiro no jogo do basquete, no último fim de semana aí, que estava ainda no fervor ali da questão do episódio do Gabigol. Torcida, de certa maneira, até xingou o Gabigol, o Flamengo, meu Flamengo não precisa de você, etc. Porque o pessoal estava bem irritado, não tinha ainda rolado o pedido de desculpas lá, que muita gente ainda não digeriu, não engoliu, do Gabigol, mas a torcida, o termômetro no Maracanã, acho que vai ser bem diferente no primeiro momento. Não vão bastar gols ainda, são atitudes do Gabigol que vão precisar mudar ainda nesse momento. E essa questão dos gols que amolecem o coração, as almas rubro-negras, o Marra tocou num ponto muito importante. Ele não tem o tempo, né, necessário para converter tantas oportunidades, para ter tantos minutos em campo, para criar jogadas, porque agora ele é um reserva. Agora ele não tem vários minutos em campo. Ele é um jogador que tem entrado ali 20, 25 do segundo tempo. Ele é o que era o Pedro na época que o Gabigol estava no auge no Flamengo. Então o Pedro muitas vezes conseguia converter em gols os minutos que ele tem. O Gabigol não está conseguindo. Então até por isso ele tem essa dificuldade para marcar na torcida rubro-negra. Acho que ele vai ter que remar um pouquinho, viu? Vai ter que remar. Eu estou curioso para ver também a reação de parte da torcida hoje em Manaus no estádio, que acho que é um pouco diferente daquela euforia de chegada da delegação na porta do hotel e tudo mais. Até o desempenho no jogo da equipe também conta em relação a isso. E no Maracanã eu acho que vai ser diferente. Obviamente ele tem um respeito, é um grande ídolo,
ainda da torcida, mas desgastou bastante a imagem. É um termômetro que a gente tem de rede social e de rua também. Muita gente que abraçava, passava pano para o Gabigol para muita coisa, agora realmente virou para o outro lado e ele agora passou um pouco do ponto mesmo, vestir a camisa do Corinthians foi demais, porque ele fala, em periferia, se veste outras camisas, eu coleciono camisas, ele abriu o armário dele naquele dia, viu tantas camisas e foi vestir a do Corinthians, que teve aquele flerte no início do ano, então irritou bastante muitos torcedores. E galera, logo mais tem Flamengo e Amazonas, jogo da volta pela Copa do Brasil. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, tem a vantagem para essa partida, jogo hoje fora de casa na Arena da Amazônia. Essa questão aí do Gabigol, ontem foi recepcionado, foi ovacionado ali pela torcida que estava recepcionando na chegada ao hotel. Concordo em parte do que falaram aí no vídeo, uma torcida um pouco mais carente diferente da torcida que vai ao Maracanã, por isso muitos torcedores, né, optaram ali por não xingar o Gabigol, ovacionaram na chegada, ele foi para a torcida, deu atenção, né, para os torcedores, mudou também aí já o visual, provavelmente o Tite vai dar uma oportunidade para ele hoje, vamos aguardar. No Maracanã acredito que a reação do torcedor pode ser diferente, mas torcer para que o Flamengo faça uma boa partida hoje, conquiste, quem sabe, uma boa vitória e garanta a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. É o favorito o Flamengo, mas a gente tem que respeitar o adversário. Uma vantagem com o placar magro, né, 1-0, então tem que entrar com muita atenção. Mas eu vejo o Flamengo favorito, vem de 2 resultados positivos aí nas últimas 2 partidas, contra o Corinthians e contra o Bolívar, partida que o Flamengo atropelou o Bolívar. A expectativa é para que o time faça um bom jogo hoje. Vai ter uma mudança ali na zaga, Léo Pereira não vai jogar, vai entrar o Léo Ortiz, mas de resto, o time, né, que vem jogando sempre. Vamos aguardar nesse jogo de logo mais. Deixe seu palpite nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.